O meu nome é Chuck Smith. E eu sou Carrie Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. Halloween é uma comemoração que utiliza imagens de fantasmas, esqueletos, gatos pretos, bruxas e suas vassouras e crianças fantasiadas fazendo travessuras de casa em casa. Oh my goodness! Hi there. And who are you? Vampire. Dracula's wife. Enquanto há pessoas que se interessam pelas origens do Halloween e seus enfoques em sangue, morte, terror e ocultismo, para milhões de jovens em isso tem sido considerado como um tempo de diversão amedrontadora. É uma oportunidade de se vestir com trajes horríveis ou fantasmagóricos para se engajar na fantasia de ser uma bruxa ou um vampiro, fantasma ou demônio. Ávidos trick-or-treaters solicitam doces porta a porta ou um feixe de maçãs nas festas de Halloween. Outros invadem casas mal assombradas e maratonas de filmes de terror, enquanto os mais ousados visitam cemitérios à meia-noite, brincando com tabuleiros e fazendo em sessões espíritas um esforço de contatar espíritos dos mortos. Um dos maiores promotores do Halloween é o sistema de escola pública. As atividades relacionadas ao Halloween patrocinadas pela escola frequentemente incluem danças, concursos de trajes, carnavais e projetos de arte e artesanato. Autoridades da educação admitem que mais esforço é comumente colocado na celebração do Halloween do que em outro feriado, incluindo o Natal e a Páscoa. O apelo à diversão e ao medo de uma criança é tudo o que há na celebração do Halloween ou há mais? Para muitos empresários, é um grande negócio, um grande acontecimento promocional usado para atrair bilhões de dólares de lucro. Além dos trajes comuns de personagens de desenho animado para crianças, um número crescente de postos de venda estão apresentando cada vez mais criações mais macabras e sinistras para a compra. Uma cadeia de lojas de departamento bem conhecida venderá mais de $500 milhão e isto não inclui o lucro das vendas de doces típicos. Lojas de trajes, tais como esta, são capazes de ficar nesses ciclos de negócio um ano todo como resultado das tremendas vendas durante o ímpeto do Halloween. Os donos de fazenda também olham o Halloween com um olho nos grandes lucros. As abóboras são um acessório tradicional do Halloween, usadas pelas famílias em toda a nação como decoração das lanternas de Jack. Isso redundará, nos campos do sul da Califórnia, em $250 milhão aos seus proprietários. Halloween é manipulado pelos promotores de filmes e vídeos de terror como uma grande oportunidade de marketing. Enquanto os filmes de terror costumam ser sinônimos de filmes B e considerados a indústria de apoio de baixo orçamento convencional, eles contam hoje com cerca de 20% de toda a renda recebida pelos produtores e distribuidores de filmes de longa-metragem. O sucesso da revolução técnica em efeitos especiais tem atraído diretores de filmes sérios a fazer produções de terror bem desenhadas e elaboradas. Uma visita recente à exibição de Video Software Dealers Association em Las Vegas mostrou que os dois maiores gêneros artísticos de vendas são a pornografia e o terror. Hollywood continua a investir na atração crescente da sociedade pelo demonismo e ocultismo. A ironia é que, enquanto estes produtores rotulam tais filmes como divertidos, muitos deles empregam bruxas ou satanistas praticantes como conselheiros técnicos que asseguram a autenticidade à reprodução e à performance de rituais, sacrifícios, feitiços e maldições. Are so hyper during the day, they need to come home and watch something that's like totally unreal so they can release themselves from all the pressures. It's just the type of thing that makes you laugh and forget about life. Nas duas últimas décadas, a maioria dos filmes tornaram-se mais reais na sua representação de violência e crueldade. Filmes carinhosamente chamados de filmes splatters rotineiramente detalham torturas e desmembramentos de corpos, bebedores de sangue, canibalismo, estupro e uma porção de outras atrocidades grotescas.
Well, we think it's pretty fun. A lot of people just like it because it's fun, it's wacko, it's not real, and so it's just the type of thing that people like to watch because you don't have to think reality when you watch it. When it comes to gore or splatter or any other particular genres, the justification lies in our Constitution. I don't feel anybody has the right to tell me what I can or cannot watch. A maioria destes filmes recebem categoria proibido para menores, o que significa que as crianças abaixo de 17 ou 18 não podem ver o filme ou alugar o vídeo sem o acompanhamento de um adulto. Mesmo esta precaução é raramente imposta para os 15 anos, que é a idade média daqueles que podem ver esses filmes. Enquanto muitos produtores reclamam que esses espetáculos horríveis são meramente engraçados e não perigosos para a mente de nossa muitos dos cenários de filmes de terror são duplicados em cópias de crimes que se tornam manchetes sensacionalistas. Glenn Hobbs foi iniciado em um pacto satânico quando criança por seu avô e continuou participando por muitos anos. Eu recentemente perguntei ao Glenn sobre seu envolvimento e a importância do Halloween para o ocultista. Bem, desde a minha infância eu me envolvi com o satanismo. Naturalmente, eu era um satanista que vinha de gerações, o que eles chamam de um satanista por descendência. E o que isso significa é que minha família estava envolvida nisto, e a família dela também antes dela. Agora, minhas lembranças mais remotas do Halloween e de algumas das coisas em que estávamos envolvidos é de que era uma época muito sombria para mim quando criança. Era algo que eu não gostava. Glenn, você poderia nos contar sobre seu envolvimento em alguns dos rituais de Halloween quando criança? Havia uma outra menina que estava envolvida no ocultismo comigo, e seu nome era Becky. Mas Becky era um tipo diferente de criança. Ela foi consagrada para ser sacrificada. Eu estava sendo preparado para ser um sumo sacerdote, enquanto ela nasceu durante um pacto para ser sacrificada. Agora, estivemos em um ritual onde fomos unidos. Era um casamento para a besta. E eu e a menina estávamos casados. E havia muita depravação sexual que acontecia enquanto muito sangue era derramado sobre nós dois. Quando os rituais do Halloween realmente começam, qual é o propósito fundamental do Halloween? Segundo me lembro, o ritual começava no final de setembro. Becky, a menina que mencionei anteriormente, e eu entregávamos-nos à depravação sexual, que era muito intensa naquele tempo. Éramos levados a vários cômodos, onde nossas roupas eram tiradas. Passávamos as 2 semanas seguintes em um tipo de cabana, onde muitos rituais aconteciam, e onde muitos animais eram mortos. Eles invocavam Lúcifer e seus demônios para vir e possuir-me, para que eu fosse consagrado, para tomar a posição de sumo sacerdote num determinado tempo. Agora, numa noite de Halloween, eles tinham novamente colocado Beck e eu num furgão e novamente nos conduziam. Parecia que por um longo tempo. E fomos drogados mais de uma vez. E finalmente, chegamos a uma parada. Eles tiraram Beck para fora e me deixaram no furgão. Eu podia ouvir muita confusão acontecendo no lado de fora. Pessoas que estavam gritando e berrando, e um murmúrio baixo, e um barulho de gemido que era como algum tipo de barulho de cantoria que estava acontecendo. Então, eu sabia em minha mente que estava acontecendo algum tipo de ritual, porque eu tinha ouvido isto muitas vezes antes. Você sabe, era realmente comum ver pessoas caindo no chão e entrarem em convulsões e coisas assim durante os rituais com a presença demoníaca que estava à volta. E finalmente, uma mulher veio para trás do furgão e disse: "É hora de ir." Ela me levou para fora do furgão e eu podia ver que havia muita gente em volta. Alguns estavam vestidos com um tipo de roupão marrom escuro, com capuzes sobre eles. Eles me levaram para cima e me conduziram a um altar de pedra. Eu me lembro que vi Becky e ela estava sobre o altar. Agora, a princípio,
Eu só queria saber o que estava acontecendo. Eles poderiam apenas ter sacrificado um animal sobre ele, ou poderia ter havido uma violência sexual do sumo sacerdote com ela. Você sabe, era uma coisa difícil de saber com certeza. Bem, finalmente, eles me colocaram em cima do altar e eu podia ver que eles tinham separado as pernas da menina e amarrado os seus pés nas extremidades do altar. E eles pegaram seus braços, que estavam colocados desta maneira, e os amarraram com cordas no altar, o qual tinha um tipo de pequenos ganchos, onde eles podiam amarrar as cordas em volta. E ela estava realmente branca. Eu me lembro de tê-la visto realmente pálida, branca. Eu notei que eles tinham cortado a parte inferior dos seus pés e os seus pulsos. E eles estavam tirando o sangue que escorria destas áreas e colocando em cálices e passando aqueles copos para diferentes pessoas que estavam compartilhando de seu sangue. Então, o sumo sacerdote pegou o atame, ou a faca cerimonial, ele a pegou e colocou minha mão sobre ela. Então, enfiou-a no peito da menina. Então, quando eu penso em Halloween, você sabe, penso naquele tempo quando tudo aconteceu, que foi um acontecimento de clímax, na noite de Halloween, quando eles mataram aquela menina inocente. E isto é algo que está acontecendo durante todas as noites do Halloween. Isto não é um fato isolado. E eu quero dizer, há crianças em todo o mundo que estão perdendo suas vidas durante a noite de Halloween. E ainda nós, como uma sociedade, saímos para celebrá-la e vamos de porta em porta. E pedimos doces e é uma grande celebração para nós. E eu acho um tanto irônico, enquanto um grupo de pessoas está achando isto engraçado, um outro grupo de pessoas está tirando vidas. E ainda isto parece ser uma parede, e ninguém quer enfrentar os fatos do que realmente está acontecendo. Hoje, relatórios de todo o mundo mostram uma crescente preocupação com a atração que está se espalhando em relação ao ocultismo. Crimes horríveis relacionados com o ocultismo, de acordo com a polícia, estão alcançando proporções epidêmicas. O Halloween é um período quando as organizações do serviço comunitário informam que as crianças e animais estão mais sujeitos a serem raptados. Para verdadeiramente entender o significado do Halloween e seu papel nesta agressão corporal dolorosa, precisamos voltar às suas raízes históricas. O que você está vendo são rituais de feitiçarias reais, sendo praticados por druidas e bruxas atuantes em toda a América e Europa. Eles não são atores ou representantes, eles são reais. A maioria dos costumes do Halloween são reminiscências de superstições pagãs relacionadas a Samhain, o Ano Novo Druídico. Os druidas eram sacerdotes influentes, mágicos e feiticeiros das religiões que cultuam a natureza que prevaleciam há muito tempo no norte da Europa. Estas crenças nativas influenciaram a cultura celta por cerca de 2000 anos, até a introdução do cristianismo. The Druid orders are full of people from all walks of life, from soap opera stars to doctors and lawyers, dentists and toilet cleaners. Anybody can be a Druid. I'm standing on Primrose Hill, which is one of the sacred sites in London. And it was here that the Druid Order was inaugurated in its last, most recent cycle in 1717, when a number of Druids from Wales and Scotland and Ireland and Brittany and England came together, and it is here that some of the ceremonies are held. Samhain foi considerado como tempo quando a linha
divisória entre a morte e a vida era mais fina. Samhain era também um dos maiores festivais dos celtas. O sacerdócio druidista levava o povo a cerimônias de adoração diabólica, nas quais eles sacrificariam animais e seres humanos em matanças ritualísticas. Human sacrifice has absolutely no place in the modern tradition. Just because we see a pagan revival doesn't mean that we wish to go back to barbarism of any sort. So it's a bit of a red herring. It's not something we like to talk about. Acredita-se que a palavra druida tenha vindo da palavra grega drut. Os druidas normalmente selecionam galhos de carvalho em seus rituais sagrados. The work of the Druids consists in reuniting us with the world of nature externally and internally with that stream of ancient wisdom and knowledge. Compartilhar a tradição druida com a adoração à natureza é bruxaria. A bruxa vem da palavra saxônica Wicca, que significa alguém que pratica feitiçaria. Apesar das tentativas das bruxas modernas limpar a intenção original de bruxaria, sua prática não pode ser divorciada da demonologia. O guardians of the watchtower of the east, I, Ishtar, high priestess and witch, do summon and stir thee. I command thy presence at this our meeting, to guard over our circle and to witness our rites. So mote it be. So mote it be. My mother was a witch, and my grandmother was a witch, and I have been a witch for as long as I can remember. Since I have been practicing the craft, there has been a great revival. I believe there's about 1 million people in England alone that practice witchcraft. The pagans are all over the place with their covens. If they're not calling themselves witches alone, they are paganistic in their ways. There are probably now as many people practicing witchcraft in Britain as there are committed Christians. I regard myself as a natural witch. I was regarded myself as a witch since early childhood. I was brought up in a very isolated part of the country, on the Welsh border, which has a long tradition of magic and Welsh sorcerers. It's almost as if there's a kind of grassroots feeling back towards paganism. We live in a kind of post-Christian era almost, and that people are moving towards a kind of neo-paganism, I suppose. We learn as practicing witches to tap into forces of nature and to actually, if you like, send out a spell or an incantation or an invocation in a very powerful way. It's in many ways to bring you back to nature, to bring oneself back to nature, and to learn how we fit in with the natural scheme of the universe and the natural scheme of the earth, and understanding what we need to do to heal the planet. Grande número de druidas e bruxos praticantes estão engajados no movimento de ecologia nos dias de hoje. We have a number of initiatives which include planting groves of sacred trees and a campaign for individual ecological responsibility, which is concerned with showing how each of us can become ecologically responsible. I think the time is coming now where we have to take the responsibility by the throat and actually get out there and say, there are answers here. And call I'm not prepared as a pagan, as a priest, and as a practicing witch to sit back and see my planet, my mother, raped any longer. Shepherd of goats, oh answer unto me. O Halloween é frequentemente confundido com o Dia de Todos os Santos, ou da Véspera de Finados. A celebração original cristã costumava ser em maio e pretendia homenagear aqueles cristãos que morreram por sua fé. Mas lá pelo século IX, a influência da Igreja Católica Romana mudou o feriado para novembro. Uma pequena veia cristã tenta encobrir um festival antigo pagão dos mortos, que se tornou não apenas uma prática secular, mas notório,
como o feriado mais favorito de bruxos, feiticeiros e adoradores de demônio. I can't really say when I became interested in Wicca, because it's always been part of me, part of my roots. I love Halloween. I think I'm a very autumn person. We dress up the house with cobwebs and so on, and we cast a circle. And we have a smoky cauldron, and we all scry, which means do clairvoyance, into the smoke which comes out of the cauldron. And we open the gates of the underworld. And if any spirits want to come forward and speak, we listen to them. My first initiation, when I became first degree, was on Halloween. And I felt very, very much in tune with the god. Os druidas antigos adoravam Baal, dos mais poderosos de todos os reis dos demônios. Baal é considerado o rei que está no poder do leste. As religiões orientais enfatizam que o poder espiritual vem da meditação. O denominador comum é a prática da meditação com o propósito de fazer contato com os espíritos dos mortos ou desencarnadas. Or disembodied souls. You do a lot of meditation with the arts, and you get onto this higher plane. It becomes less physical and more mental. It takes years of painstaking study, meditational work, finding your higher mind, being able to actually tap into the forces of nature and use those. I have, on occasion, touched upon, I suppose you could call them spirit guides. People describe them in different way. I am aware of a hierarchy of spiritual advisors who live on another plane of consciousness that you can approach, that will acknowledge you and advise you and assist you. We have what we call contacts. There are other names for them. They are beings, that's the easy thing to call them, which can be people who have lived on the earth, or they can be God forms. They become almost as real as the people standing next to you. And whoever else you call doesn't actually materialize. You can't see them in the physical sense, but mentally you know that they are there. You can see them in your mind's eye. They represent really forces in the universe. Forces that are like gravity or wind. But they're forces that have to do with our internal makeup and make our minds work in the way that they work. Margaret Adler, bruxa praticante, informa que não se deve entrar no estado de transe com suas raízes no xamanismo e paganismos antigos quando se está só, pois o espírito a ser contatado realmente entra no corpo da bruxa, usando-o para trazer uma mensagem verbal. There's a possibility if you don't cast a circle, the forces that could come into the room could take over in a form of possession. We had one example here where one young woman, a nurse, was possessed by, I don't know what it was, but a horrible voice came through her and she passed out. Enquanto os rituais ocultos podem variar em intensidade, o fato é que tanto as bruxas quanto os satanistas comemoram a noite de Halloween com a mesma dedicação ardente para invocar a espíritos por poder pessoal. Queen of heaven, Queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, você agora é um cristão já há algum tempo. Qual é a sua reação quando você vê o Halloween celebrado pelas pessoas? Sempre que vai chegando a época do Halloween, aproximadamente em 1º de outubro, e você entra nas lojas, você vê os trajes, você vê a mãe com a filhinha colocando o chapéu de bruxa, e o garoto ansioso para conseguir a máscara do diabo, e você vê o doce, você vê as abóboras, você vê pessoas decorando suas casas com esqueletos e todos esses símbolos de morte. Você sabe, isto serve apenas para trazer de volta memórias horríveis para mim. Memórias de morte, memórias de crianças sendo sacrificadas, tão violentadas em tudo.
suas características, tudo em nome de Satanás. Se uma pessoa pudesse realmente parar no minuto seguinte ao de entrarem naquela loja e imaginar que há crianças que estão perdendo suas vidas porque as pessoas estão tomando este passo adiante, há pessoas lá fora que não celebram o Halloween como doces trick or treat. Este é feriado religioso para eles. Isto é algo santo e sagrado. E eles estão tomando vidas humanas inocentes. Eu não posso dizer, vá em frente e tenha uma noite de Halloween divertida. Não importa se você está participando do Halloween, mesmo que você não seja satanista. Você sabe se é apenas por divertimento. Não, porque esses satanistas estão usando isto como uma fachada. Glenn, você disse que Halloween é uma religião de Satanás. O que você pensa quando as igrejas e os cristãos celebram o Halloween? Deixa-me doente ver que a Igreja de Jesus Cristo tome parte desta coisa horrível e demoníaca que está acontecendo no mundo. Os cristãos deveriam ser aqueles que se levantam contra isto. Os cristãos deveriam ser aqueles que estão denunciando as coisas horríveis que estão acontecendo. E nós queremos nos levantar contra isto. As igrejas não deveriam fazer estas festas de Halloween, afinal. Eles deveriam se unir como irmãos e irmãs em Cristo, unindo-se e indo contra estas forças ocultas, orando por estas crianças, e Deus poupará suas vidas, para que, de algum modo, Deus interfira e salve estas crianças. Se o público crê no desenvolvimento assustador de satanismo ou não, o fato é que uma rede altamente organizada de satanistas está operando na América e Europa hoje. Eles parecem ser membros respeitáveis da sociedade e estão integrados em todas as profissões e caminhos da vida. Vamos agora para um relatório especial de Hal Lindsey, que está no local de uma região conhecida por ser usada para rituais satânicos. Subimos para um local nas colinas ao leste de Los Angeles, para um local que foi identificado ter sido no passado para adoração de rituais, e nós acreditamos satanismo. Frequentemente nesta área têm sido encontradas velas que seriam sido usadas em rituais, e você pode olhar para alguns dos artefatos que nós achamos aqui hoje, cruzes de cabeça para baixo que foram colocadas em volta, ossos que estão espalhados por aí e vários símbolos satânicos. Mas também alguma coisa atrapalhando na claridade, da qual estaremos falando no futuro, e que é uma fralda de um bebê muito, muito pequeno. Você sabe, eu creio que este país está experimentando uma invasão pagã, incluindo um novo surgimento de práticas de feitiçaria. A nova era, e da qual falaremos hoje, satanismo completo. Por volta de meados de 1960, houve um crescimento dramático de adoração satânica, começando com Anton LaVey e seus escritos da Bíblia Satânica e a fundação da Igreja de Satanás em São Francisco em 1966. Eu tenho observado como isto se acelerou não apenas na costa oeste, mas em todo o país. Quando Charles Manson e sua turma, em 1969, cometeram o crime horrível e brutal na residência de Sharon Tate, isto foi feito em conexão com toda a culto satânico. Isto iniciou uma avalanche completa de crimes satânicos. Nós vimos assassinatos em série, nós observamos como um após outro foi vindo à tona. Muitos assassinatos onde foram achados símbolos satânicos, o pentagrama 666 e toda espécie de coisas desta natureza foram realizados. O mais triste é que encontramos em todo o país relatórios de que haviam animais que tinham sido mutilados num estilo muito habilidoso e específico, que mostra que eram oferecidos ritualmente como sacrifícios. Há agora casos confirmados onde moças que usadas como educadoras e suas crianças tinham sido sacrificadas a Satanás. O Halloween parece ser um dia altamente santo para os satanistas e os ocultistas. O Halloween é um tempo quando em todo o país, em lugares secretos, no escuro, haverá bebezinhos
sacrificados a Satanás. Você não acredita nisto? Eu sei, é difícil para mim mesmo acreditar, mas houve tanta aceleração de cultos satânicos que acreditamos que estas espécies de coisas estão acontecendo e nós temos evidência de que estão. Satanism exists in this country as it exists elsewhere. It is appallingly evil. It is about murder. It is about child abuse. It's about sexual abuse. It is no joke and must be taken seriously and must be dealt with. If they can ritually abuse children, if they can in any way sexually abuse children, anything to destroy a child's innocence or their trust or their wonder at the world, they will do it. The most tragic stories that I've ever heard are where a child has told people what's been happening and the adults have said, don't be stupid, that doesn't happen in this country, you're making up stories, you're lying. The problem we're coming across is that the higher officials in these public organizations do not want to acknowledge that this is occurring. We need to lift that veil of this understanding and saying, hey, this is a crime to be dealt with. It's the crime of the 90s. It's not going away. Satanists want to recruit. We know that it's been going on for many years. This is not new. But their arrogance and their outwardness about the way they recruit is becoming unbelievable. Sometimes they'll simply suck them in through the local high schools, sex and drug parties. We have an epidemic of young people participating in some strata of Satanism. Now, that doesn't mean that they're all out sacrificing human beings, but they may very well be doing the rituals that involve mutilation of animals. One fire department individual told me all of the woods around our area have these types of rituals going on. It is believed that if you kill an animal, that exerts a tremendous amount of energy that the people there can sort of vampirize on, and so animals would be slain, and this is especially true on the high holidays like Beltane and Samhain, Halloween and May Eve. There's something about sacrifice. If you do it once, you want to do it all the time. Once you've actually passed the barrier of sacrificing an animal, you get this sort of bloodlust where you really want to do it. And I really wanted to do it. This lady in a black robe came forward with this little baby. And at first I didn't realize it was a real baby. And she just laid it on the altar. It was breathing, but it wasn't crying. And then the high priest just took the athame, or the ceremonial dagger, and just cut the baby's throat and caught the blood in a chalice. At that point, I was staggering, reeling. I thought I was just going to throw up. I just couldn't believe it. But by then, I was so scared that I just stood there. And then when I was led forward, I thought, this is it, it's your turn, they're going to kill you. And I was lifted up onto the altar. Now, I at that time was still in white. It was part of a sacrifice known as the Sacrifice of the White Virgin. And the same blood that had come from the baby was daubed all over my body. Then the high priest raped me. And I think at that moment, I was just, the fact I was still alive went through my mind. I thought, you're still alive. I then had to sign in blood a parchment stating that I would never, ever reveal what had happened in a coven. If I did, I would die. Are human beings being sacrificed? Yes, they are. There's a lot of things that I would look for to make a determination on a ritualistic crime. It could be marks that are found at the scene. It may be things like a pentagram. It may be an upside-down cross. It could be, again, the number 666. It could be a loss of blood in the body, certain parts removed in a certain manner. They're victims. Some were targeted for specific reasons. One, because they wouldn't join. Two, because
they did join and they want to drop out, some of their victims are themselves. They voluntarily do it. In many satanic groups, a mother will be asked to sacrifice her own child to Satan, and she may even, in fact, be ritually impregnated to do that. She may even specifically have been impregnated, and then when the child is born, they never register the child as being born, and they kill it in a very horrible way, and sometimes the mother herself is actually asked to do it. Você pode não acreditar no que acabou de ver. Você pode pensar que isto é apenas alguma coisa que é aleatória e que não alcança a corrente principal da América. Apenas pense sobre algumas manchetes que você tem visto recentemente. O caso de Matamoras, onde um grupo no México estava praticando sacrifício humano, quando eles sequestraram crianças e sacrificaram muitos jovens inocentes. E pense sobre o caso dos tocaias da noite em Los Angeles, com Ramírez descaradamente acenando o símbolo satânico e saudando Satanás e erguendo a palma de sua mão com um pentagrama nela. E ainda Ramírez foi condenado por um dos crimes mais brutais que já ouvimos nesta sociedade civilizada. Um caso onde ele obrigou a mulher a saudar Satanás, enquanto ele a estava violentando e sodomizando ao lado de seu marido, o qual ele já tinha assassinado. Estas coisas foram feitas como resultado, eu creio, de envolvimento com o satanismo. The real Satanists, the hardcore Satanists, are involved in criminal activity, and for that reason they are going to try and look as normal as possible, the better to be able to deceive you. They're doctors, they're lawyers, they're teachers, they're oftentimes people who are in positions of great influence over small children. Numa carta recente para a colunista de Conselho Sindicalizada, um pai preocupado escreveu sobre um professor de 4º ano que tinha pedido a seus alunos para escrever um pequeno ensaio sobre como eles mais gostariam de celebrar o Halloween. 80% de seus alunos de 9 anos expressaram o desejo de matar alguém. É fácil ver como o ambiente de Halloween pode promover um desejo doentio pela violência. Todos os costumes e símbolos atuais do Halloween têm suas origens no antigo Dia dos Mortos celta. A prática do trick or treat vem da tradição celta, onde as pessoas davam comida em troca de bênçãos dos espíritos dos mortos. Falhar em suprir o alimento resultaria em retaliação demoníaca. As lanternas de Jack surgiram da tradição celta de esculpir as faces de espíritos demoníacos em nabos e mais tarde em abóboras. A face de abóbora iluminada da lanterna de Jack é realmente um símbolo antigo de uma alma condenada. As abóboras ou caveiras, com velas acesas em casa, significam que os ocupantes eram solidários a Satanás e receberiam misericórdia pelos espíritos e pelos trick-or-treaters nos Halloween. Talvez a mais repugnante de todas as práticas druidas do Ano Novo eram sacrifícios humanos que ocorriam à meia-noite. Adultos e crianças igualmente eram lançados em grandes fogueiras enquanto celebrantes dançavam em volta deles, em forma demoníacas de abandono. À luz da manhã, apenas cinzas e ossos restariam. Estas fogueiras eram chamadas de fogueiras de ossos, que é de onde obtivemos a tradição de fogueiras de ossos atualmente. Acreditavam que os gatos pretos eram reencarnação do morto mal e possuíam poderes e conhecimentos sobrenaturais. O feixe para maçãs era parte de uma cerimônia de fertilidade divina sexual do Ano Novo druida. Quando usados nos rituais de bruxaria, estes objetos supostamente transformavam a energia sexual liderada durante o orgasmo em energia física. Compreendendo a origem pagã do Halloween, não podemos mais declarar ignorância. Somos chamados a um senso de responsabilidade e precisamos decidir se permitiremos nossas crianças participarem de celebrações ocultistas
Deuteronômio capítulo 18, 9 a 12, revela a posição de Deus com relação à participação do homem em adivinhação, feitiçaria ou comunicação com os mortos. O verso 12 estabelece que quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. Participando dos costumes de Halloween, se por diversão ou ignorância, estamos participando de práticas que foram consagradas a Satanás. As pessoas que amam ao Senhor devem contender contra essas coisas e não se comprometer com elas. Os cristãos devem se unir no Halloween e usar a noite para educar a si mesmos sobre os perigos do paganismo e aproveitar a oportunidade para orar e fazer guerra espiritual contra os poderes das trevas em sua comunidade. Essas reuniões podem ser combinadas com adoração, louvor e ações de graça ao nosso Pai Celestial pela vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre o inferno. As pessoas que aparecem neste programa estiveram envolvidas com o ocultismo devido a um desejo de um poder divino. A fonte do poder ocultista é Satanás. Ele é enganador, explorador e sempre falha em cumprir suas promessas. E há sempre um preço escondido e pesado a pagar. O Deus de poder oferece à humanidade, por outro lado, suportes para um cuidado pessoal para o que ele criou. Se você não conhece Deus, mas gostaria de experimentar o seu poder, de mudar a vida, então reconheça que Jesus Cristo quer ser o Senhor e Salvador de sua vida. Se aceitar o fato de que sua morte e ressurreição é o pagamento completo por todos os seus pecados, você terá vida abundante. Dentro de todos nós há um vácuo com o formato de Deus. Através dos anos, o homem tenta preencher aquele vazio com as coisas do mundo. Mas é só através de um relacionamento com o nosso Criador que podemos ser verdadeiramente satisfeitos. Suas escrituras sagradas revelam a maneira como podemos nos reconciliar com Deus, e isto é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Carol Mastriciana. Reúna-se a nós para uma outra edição de A Invasão Pagã.